Confesso que não é fácil confiar em Deus. Poucas pessoas têm essa coragem de reconhecer isso. Nossas atitudes diárias, nossas atitudes diante da vida, provam que nós não temos confiança verdadeira em Deus. A confiança em Deus, ela vai muito além da fé. Então, e as pessoas acabam não tendo nem fé e nem confiança, né? A confiança em Deus é algo muito mais profundo. A confiança em Deus é a fé em ação. Fé é aquilo que a gente tem no nosso coração, aquela coisa que a gente acredita. Eu acredito que eu posso atravessar aquele rio a nado. E a confiança em Deus é quando eu me jogo dentro daquele rio e começo a nadar. Portanto, a confiança em Deus, ela é a fé em ação. Então, e as pessoas nem têm fé e nem confiança. Isso a gente vê, né? Estamos acostumados a ver essas atitudes das pessoas. Quem me ouve falando, quem me vê falando e pregando, às vezes aí, né, pode pensar assim, né? Principalmente quando eu falo muito pouco de política, e geralmente quando eu falo na política, eu falo de forma assim, a não demonstrar minha paixão, a não demonstrar partido ou de que lado eu estou, né? Porque na realidade a política é uma coisa boa. Ruim são os políticos. A política é boa e devemos participar dela naquilo que a gente puder e que estiver dentro do nosso dever e da nossa obrigação, participar politicamente da vida de uma nação, da vida do estado, do município onde a gente vive. Mas participar politicamente como cidadão, cumprindo um dever, é uma coisa. Agora, ser militante político, estar dentro da política, é outra coisa, né? E nada impede que um crente, um pastor, sei lá, um pastor não, um crente, né? Um crente seja um político. Pastor, eu acho que ele já foge da função dele. Ele é pastor, ele tem que ser pastor. Não se pode... o apóstolo Paulo dava essa recomendação, né? Que quem está tratando das coisas de Deus não pode e não deve se embaraçar com negócios dessa vida. Então, se uma pessoa é pastor, ele tem que ser pastor, ele tem que pastorear. Se ele vai para a política, então ele tem que abrir mão do cargo de pastor, porque ele vai se ocupar da política. Não se pode servir a dois senhores, né? E aqui eu tenho uma passagem bíblica no livro de Isaías, no capítulo 31, que aí eu vou explicar por quê, qual é o nosso lugar que a política ocupa na nossa vida. Qual o lugar da política na nossa vida e qual nosso relacionamento com a política. No capítulo 31 de Isaías diz assim, preste bem atenção nessa leitura. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros porque são muitos e nos cavaleiros porque são poderosíssimos. Nos cavaleiros do Egito, né? E não atentam para o Santo de Israel e não o buscam. Quer dizer, em vez de buscar socorro em Deus, descem ao Egito em busca de socorro. Todavia ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra. Tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. É o que diz a palavra de Deus. Deus está dizendo, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e não buscam a Deus. Quer dizer, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e em vez de buscar socorro em Deus, buscam ajuda no Egito. Está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 17, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse maldito homem que confia na carne e no braço, o braço pode ser qualquer coisa.
que faz da carne o seu braço. Aquela que deixa de ter verdadeira confiança e fé em Deus e se coloca numa situação de confiar noutras coisas. É nesse ponto que eu quero tocar. Eu quero falar um pouco de política. Eu quero falar o que é que eu penso da política e o que é que a Bíblia diz a respeito da política. O nosso dever de cidadão com a política, e política você sempre tem que assumir um lado, um partido, e que esse lado, que esse partido não seja de um contra o outro, esteja do lado certo, esteja do lado da verdade, esteja do lado daquilo que é correto. Quando você for votar, exercer o seu direito do voto, você deve votar naquele candidato que você acredita que seria a melhor pessoa. Não porque os outros estão votando nele. Às vezes a pessoa tem o candidato dele está nas pesquisas lá embaixo. E aí ele diz, eu não vou perder o meu voto. Isso não é perder o seu voto. Isso é exercer o seu direito. Deus está olhando do céu e você está dizendo para aquele que está no último lugar, este homem é o que eu queria que fosse o presidente do Brasil, o prefeito da minha cidade, o governador do meu estado. Mas as pessoas não fazem assim. Elas votam errado. Elas não exercem a verdadeira vontade delas. Porque elas acompanham e votam nas pessoas que estão melhor nas pesquisas, porque acham que vai perder. Você perde o seu voto quando você vota numa pessoa que você não quer, mas você vai votar nele porque todo mundo está votando. Então, por aí a gente já vê que não funciona assim, que as pessoas não têm um entendimento do que é a política, não é? Porque você vai guardar na sua consciência dizendo, eu não votei nesse sujeito, o meu candidato era aquele outro. Não era esse, não era aquele, enfim. Né? E geralmente a política é uma coisa que divide. A política é uma coisa que divide. Hoje, por exemplo, a igreja evangélica, os cristãos, os crentes de todas as igrejas evangélicas são encarados pelos partidos políticos como uma força política. Então, por quê? Porque eles entraram na política e começaram a ir nadando contra a maré, contra aquilo que a Bíblia ensina. Eles foram simplesmente se atolando na política. Né? Eu vi, quando o Fernando Henrique foi eleito pela segunda vez, eu li uma mensagem, uma manchete num jornal que me deixou indignado. A Assembleia de Deus unida pela reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Por que a igreja não se coloca no seu lugar? O nosso reino não é desse mundo. A nossa cidade está nos céus. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos simplesmente que exercer o nosso direito. Muitos crentes saíram de dentro da igreja, muitos pastores com aquela conversa. Jesus disse que defendia a igreja e pregavam ainda essa palavra, dizendo assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, porém, no entanto, a gente precisa de representantes para defender a igreja. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra ela, contra ele, que ele é a pedra principal de esquina. Quando as pessoas utilizam a Bíblia para torcer a verdade, para dar a ela o sentido que ela não tem, eles entram. Então as igrejas correram para colocar deputados, senadores, vereadores, enfim, e até crentes na presidência da República, achando que assim eles estariam seguros. Em 2018 eu fiz uma pregação numa congregação dizendo exatamente isso. Se a política fosse... a nossa esperança estivesse nos políticos, a Europa não estaria na miséria. Isso eu falei em 2018.
A Europa não é mais a mesma, suas leis mudaram, seu comportamento mudou, eles são totalmente inimigos de Deus, as leis são contra a Bíblia Sagrada, são contra os direitos das pessoas de terem liberdade. É de lá da Europa que vieram esses negócios essas ideologias de gênero, vieram da Europa. Todas essas aberrações que hoje nós vemos aqui no Brasil e espalhado pelo mundo vieram da Europa. Eles começaram a mudar todas as leis. Maldito o homem que confia no homem. Agora a igreja abriu o caminho para a perseguição. A igreja abriu o caminho para ser perseguida. Ainda agora eu estava vendo um vídeo que a minha irmã me mandou, que falava das leis na Bolívia, que o Evo Morales tinha feito contra as igrejas pelo fechamento. Essa lei é de 2018, me parece que foi suspensa, que ele recuou, mas a intenção deles é essa. Ele recuou, mas ele vai voltar. Outros países vão fazer o mesmo. A perseguição religiosa já começou. Ela começou e ela é contra os cristãos, ela é contra o povo de Deus, porque confiou na carne, porque confiaram, dos que descem ao Egito em busca de socorro e de ajuda, e não buscam a Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Eu faço isso porque eu tenho dinheiro, eu faço isso porque eu tenho poder, eu faço isso porque eu tenho muitos amigos, eu faço isso porque sou amigo do pastor, eu faço o que eu quero porque eu sou parente do pastor. Maldito seja aquele que pensa assim, aquele que age assim, aquele que não confia verdadeiramente em Deus. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, considera-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que não se afadiga nem deixa de dar fruto no tempo da sequidão. Você está vendo, minha loja está fechada, como a de muitos outros. Eu não estou esperando ajuda de políticos. Eu não estou esperando que manifestações no Brasil vai mudar essa situação. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Estão fazendo um abaixo-assinado. Estão fazendo um abaixo-assinado para impeachmentar o Alexandre de Moraes. É perda de tempo, é muito trabalho, é muito sacrifício. São 11 ministros, são 11. Você vai tirar um, vai ficar 10, pulando, esperneando, fazendo e gritando. Isso não vai dar certo, e ainda que desse, não funcionaria. A nossa esperança não está nisso. Você fica aí dizendo: vamos fazer assinatura para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Quando nós tirar ele, as coisas vão mudar. É engano seu. Eles fazem o que querem, porque o poder está nas mãos deles. Eles fazem o que querem, outras pessoas continuarão fazendo isso. Mandou prender um homem que falou mal dele. Um único homem desafiou todo o exército brasileiro. O Gilmar Mendes disse que o exército brasileiro é genocida. Chamou todo o exército de genocida. O exército brasileiro é o guardião da lei e da ordem, não precisava fechar o STF, não precisava fazer nada, ele não precisava tomar conta do Brasil, não precisava de golpe militar, bastava mandar dois camburões, 2 caminhões com soldado e prender ele, porque ele feriu a lei, ele feriu aquela instituição. Mas ali, dentro do exército brasileiro, as pessoas ficam pedindo a intervenção do exército, O exército brasileiro está cheio de comandantes frouxos e covardes,
Os que mais falam são aqueles que estão na reserva. Os da ativa estão acovardados. Não põe a sua esperança num exército fracassado, um exército sucateado, um exército com pessoas que não podem fazer nada. Nós tivemos a melhor oportunidade de ter o exército do lado do povo quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, porque ele é capitão do exército, ele fez o seu ministério todo de pessoas, praticamente de todas as pessoas do exército, mas nem isso trouxe para ele o apoio que ele precisava do exército. Esta foi a melhor maneira, sem golpe militar, sem intervenção militar. Os militares estão no governo, mas o Brasil está uma miséria, está uma anarquia. Aí o que manda, chamaram o exército de genocida. Gilmar Mendes desafiou o exército brasileiro. E aí o exército, de forma ridícula, numa atitude ridícula, manda uma nota de repúdio ao STF. Como se isso resolvesse alguma coisa. Que exército no mundo é ofendido dessa maneira e fica paralisado? O exército ficou parecendo, sabe quem? Sérgio Moro, quando foi chamado de ladrão. Sérgio Moro foi chamado juiz ladrão. Você é um juiz ladrão. Quando ele ainda estava dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, ele foi chamado juiz ladrão. Ele ficou estranhamente quieto, paralisado. Agora caiu a máscara dele. Agora nós sabemos por que ele estava paralisado, por que ele ficava quieto, por que ele não disse nada, por que ele não teve uma reação contra aquilo. Agora caiu a máscara dele e nós sabemos quem é o juiz Sérgio Moro. Traiu o presidente Bolsonaro e agora ele se mostra quem ele realmente é. E você tem esperança em quem? Eu ouvi um pastor pregar, e eu sempre vejo ele falar, não quero pronunciar o nome dele aqui, porque ele é que nem um cão raivoso, né? Eu não quero pronunciar, mas ele diz assim, só existe uma esperança para você, Brasil, só existe uma esperança. O povo na rua. Um pastor, com a influência que ele tem, com o alcance que ele tem, dizer uma coisa dessa. A esperança é o povo na rua. Como se não fosse o povo na rua que tirou a Dilma Rousseff da presidência, foi o povo na rua que botou o presidente Jair Bolsonaro lá, mas que não resolveu nada. Ele simplesmente não governa porque uma andorinha voando sozinha não faz verão. Ah, então nós precisamos se juntar. Tente juntar. Tente juntar as peças desse quebra-cabeça. Tente fazer alguma coisa. Vamos ver. A nossa esperança vem do Senhor. Do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha esperança está em Deus. Bem-aventurado o homem cuja esperança está no Senhor, cuja confiança é o Senhor e cuja esperança está no Senhor. Essa é a nossa esperança. Veja Israel. Israel está clamando pelo exército para tomar providências. Olha o que está acontecendo em Israel. Quanta coisa ruim, quanto ataque, quanto isso, quanto aquilo. E nós vimos a semana passada uma multidão de judeus no Muro das Lamentações, todos os judeus unidos clamando pela vinda do Messias. Eles estão dizendo, Senhor, Tu és a nossa esperança. Nós não temos confiança no nosso exército. Israel tem um dos melhores exércitos do mundo, um dos melhores, mais competente, mais bem preparado do mundo. O exército de Israel, em qualidade, ele é equivalente ao exército dos Estados Unidos, da China e até da Rússia. Não em quantidade, mas ele tem um excelente, um exército de altíssima tecnologia, de primeira,
de alta qualidade. Mas eles estavam clamando pelo Messias. A nossa esperança está em ti, Jesus. Envia, Deus, nosso Pai, o nosso Redentor. Envia o nosso Messias que tu prometeste. Eles estão clamando pelo Messias. A igreja deveria estar clamando por Jesus Cristo, anunciando. Aí sabe o que a maioria dos crentes dizem? Eles têm essa mania de falar, isso é o princípio das dores, o princípio das dores, o princípio das dores. Porque a Bíblia diz, isso é o princípio das dores. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Agora ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer. Quando é que começou a acontecer essas coisas? Quando foi que começou a acontecer terremoto, guerra, fome, peste? Desde do ano de 1300, 1350, teve a peste negra, teve guerras, teve coisa, nação contra nação, reino contra reino, país contra país, perturbações. Essas coisas começaram a acontecer já faz muito tempo. O princípio das dores foi quando elas começaram a acontecer. No mesmo texto, quando foi que ela começou a acontecer? Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, tivemos nesse século 2 guerras mundiais, né? Então, o princípio das dores era ali. No mesmo texto que fala essa palavra, e já estou encerrando, ela diz assim, e então esse evangelho será pregado em todas as nações, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Essa é a nossa época. O fim já chegou. Porque o evangelho de Jesus Cristo foi pregado em todas as nações, em todos os 4 cantos da terra, através da televisão, do rádio, da internet. As pessoas viajam para um lado e para o outro. O evangelho foi pregado nos 4 cantos da terra. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha, em todas as gentes. Então virá o fim. Isso já aconteceu. E não me venha com essa história de janela 30 por 40, de janela 10/40, que lá no Afeganistão ninguém prega, que lá na Coreia ninguém prega. Mentira. No tempo o pior tempo de perseguição que a igreja teve era com o comunismo. A igreja rompeu as barreiras do comunismo. Quando o comunismo dominava o mundo, as igrejas evangélicas invadiram esses países com bíblias, com evangelização. Todos aqueles países comunistas fechados, totalmente fechados, Albânia, União Soviética e todo o bloco comunista foi evangelizado. E eu assisti um dia um pastor lá em Curitiba, ele dizia assim, na União Soviética está acontecendo isso, o que nós vamos fazer? Vamos mandar aviões para bombardear a União Soviética? Vamos atacá-las com armas? Ele dizia, não, vamos bombardeá-la com oração, com a palavra de Deus, até que caiam aqueles muros. E o comunismo caiu. Ruiu os muros do comunismo. E agora vem me dizer que o mundo não foi evangelizado porque lá tem uma tribo de índio que não foi, tem outra que não foi. A igreja do nosso tempo, depois da queda do comunismo, a igreja simplesmente parou. Agora, o que fazia a igreja antes dessa pandemia? O que é que as igrejas andam fazendo hoje, agora, no meio dessa pandemia? Fazendo o mesmo que vinha fazendo antes, fazendo nada. Apenas em busca de dinheiro, fazendo coisa, vendendo isso, vendendo tijolinho, vendendo sabão, vendendo não sei o que lá. Fazendo excursão, brincando, vendendo pão, vendendo bolinho, Coca-Cola, fazendo a mesma coisa. Evangelismo, nada. Então não é mais a hora. E quando a vontade que eu tenho é de pegar e deletar todos os meus vídeos que eu faço pregando, porque eu sei que as pessoas não gostam de ouvir. Eu compreendo, eu sei o quanto é ruim. A Bíblia diz que eles não suportarão a sã doutrina. Eu concordo com isso. Eu também sei o quanto eu também me sinto chateado, também eu acho horrível ler a Bíblia. Isso aqui é amargo para mim. Na nossa boca, isso aqui é como mel. Mas na prática,
Na prática é como fel, é difícil. E aí eu concordo. É muito difícil as pessoas querer aceitar o evangelho, né? Falar da palavra de Deus hoje é perda de tempo, né? Se você quiser ser ouvido, vai contar piadas. Vai contar piada, vai falar de coisas engraçadas, vai fazer palhaçada, sei lá. Pregar o evangelho não converte mais ninguém. Para mim, eu tenho dito, este é aquele tempo, esta é a hora das 10 virgens, as prudentes e as loucas. As prudentes estão aí com suas lâmpadas acesas. As loucas estão meio que correndo para um lado e para outro, porque são loucas, né? São tolas, elas não sabem o que fazer. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é injusto, faça injustiça ainda. Esse é o tempo. Para mim, eu posso estar enganado, sim. Como todos tiveram, eu me dou o direito de me enganar também. Mas nós estamos, sim, no início, não das dores, mas no início da grande tribulação. Daqui a 2 ou 3 anos, isso aqui vai ficar muito pior. É o que eu penso, é o que eu acho. E não me custa nada dizer, falar, né? Para que as pessoas entendam que as coisas não vão melhorar. Comecem a clamar a Deus, comecem a buscar ao Senhor. O lugar da política é esse. A política é uma coisa boa. Quem não presta são os políticos. Que Deus te abençoe, te ajude e te guarde em nome de Jesus. Amém.